Olá, hoje fazemos memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: aqui nossos corpos são comparados a coisas terrenas e frágeis, que se quebram ao menor golpe. O que está dentro da alma é facilmente revelado através dos sentidos e dos movimentos do corpo, da mesma forma que o que uma xícara contém é visto de fora. Portanto, não há dúvida de que com a palavra taça se manifestam as paixões do corpo. Observemos que não é o exterior deste copo e deste prato que nos contamina, mas sim o interior, porque o Senhor disse: mas o seu interior está cheio de pilhagem e maldade. O Senhor, como bom professor, nos ensina como devemos limpar a impureza do nosso corpo, dizendo: isto, porém, permanece, dai esmola, e todas as coisas vos serão limpas. Veja quantos remédios aqui. A misericórdia nos purifica, a palavra de Deus nos purifica, conforme está escrito em João 15, versículo 3, vocês foram purificados pela palavra que eu lhes falei. Toda esta magnífica passagem pretende convidar-nos a tornar-nos simples, condenando as coisas supérfluas e terrenas dos judeus. No entanto, ele lhes oferece o perdão dos seus pecados se exercerem misericórdia. Ou porque não prestam atenção ao julgamento ou ao amor de Deus, dos primeiros porque não se concentram nisso na sua conduta, e da caridade porque não amam a Deus de coração. E para que não nos percamos fixando a atenção na fé e abandonando as boas obras, ele resume em breves palavras a perfeição do homem fiel, para que ele mereça ser aprovado pela sua fé e pelas suas boas obras, dizendo: essas são as coisas que você deve praticar sem omiti-las. Ele também repreende a arrogância e o orgulho dos judeus, porque queriam ocupar os cargos de topo. Segue-se então: ai de vocês, fariseus, que amam os primeiros assentos. E como os túmulos, que estão escondidos, escondem o que são, enganam a vista de quem passa por eles. Por isso ele diz: e que são desconhecidos dos homens que passam por eles, isto é, embora exteriormente pareçam magníficos, interiormente estão cheios de corrupção. São Beda escreveu: São Lucas não diz, e quando disse estas coisas, para dar a entender que não foi imediatamente depois de dizer o que havia narrado anteriormente, mas que se passaram alguns momentos antes que o fariseu lhe pedisse que viesse comer com ele. E assim, quando lhe anunciaram que sua mãe e seus irmãos estavam fora, e ele disse em Mateus 12, versículo 50, quem faz a vontade do Senhor, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe, presumivelmente ele já havia entrado no banquete a pedido do fariseu. Como se dissesse: aquele que fez as duas dimensões do homem deseja que ambas sejam limpas. O que é contrário aos maniqueístas, que dizem que Deus criou apenas a alma, mas que a carne foi criada pelo diabo. Isto também se opõe àqueles que detestam os pecados corporais como gravíssimos, como fornicação, roubo e semelhantes,
e consideram leves os pecados espirituais, que o apóstolo não condena menos. Em Gálatas 5 diz: o que resta, ou seja, o que não é necessário comer e vestir. Pois não ordena que a esmola seja feita de tal maneira que você mesmo fique reduzido à pobreza, mas que, tendo satisfeito as necessidades do seu corpo, você dê aos pobres tanto quanto puder. Também pode ser entendido desta forma: o que resta, ou seja, o único remédio que resta a quem está preocupado com os seus muitos males, é dar esmola. Esta palavra refere-se a todas as obras de misericórdia, porque a esmola é dada não só por quem alimenta os famintos e outras necessidades semelhantes, mas também por quem perdoa os necessitados e reza por eles, e por quem corrige o outro, punindo-o com alguma penalidade para que ele possa consertar seus caminhos. São Cirilo escreveu: o fariseu, apesar da sua tenacidade, chamou o Senhor à sua casa. Por isso diz: e enquanto ele falava, um fariseu rogou-lhe que fosse comer com ele. Mas o próprio Jesus Cristo, que conhecia a maldade destes fariseus, condescendeu com eles para ganhá-los, como bons médicos, que esbanjam os seus remédios nos doentes mais graves. Daí segue: e quando ele entrou, sentou-se à mesa. O indisciplinado fariseu deu ocasião às palavras de Jesus Cristo, que ficou escandalizado, porque acreditando ser justo e profeta, não agiu segundo o costume irracional do seu povo. Por isso, continua, então o fariseu, debatendo consigo mesmo, começou a dizer: por que não se lavou antes de comer? O Senhor poderia ter usado outras palavras para advertir aquele fariseu malvado, mas ele aproveitou a oportunidade e formou seu argumento com base no que tinha mais em mãos. Assim, como estavam à mesa e durante a refeição, peguem, por exemplo, o copo e o prato. E ensina que assim como os vasos que são apresentados à mesa devem estar limpos de toda sujeira externa, assim todos os que servem sinceramente ao Senhor devem ser lavados e limpos, não apenas da impureza do corpo, mas daquilo que está escondido no fundo da alma. Ou ele diz isso para repreender os fariseus, porque eles ordenaram aos homens que estavam sujeitos a eles que observassem esses preceitos, apenas que eles eram motivo para maiores retornos. Por isso não pouparam nem a menor parte dos vegetais, ao mesmo tempo que não se preocuparam em exortar a caridade para com Deus e negligenciaram a justa censura do julgamento. Repreendê-los por essas coisas nos convida a ser melhores. Ele quer nos curar da ambição e que não procuremos aparência, como faziam os fariseus, mas a realidade. E, portanto, ser saudado por outros e presidi-los não prova que somos realmente dignos disso. Isto acontece com muitos mesmo quando não são bons, por isso acrescenta: ai de vós, porque sois como túmulos que não aparecem, porque, querendo ser saudados pelos homens e presidi-los para gozar de grande estima, não diferem dos túmulos escondidos que aparecem externamente com ricas decorações, enquanto internamente estão cheios de podridão. Aqui o apóstata Juliano diz que se deve fugir dos túmulos, que o próprio Jesus Cristo chamou de impuros, mas ele diz isso ignorando o significado das palavras do Salvador. Ele não ordenou que as pessoas fugissem dos túmulos, mas comparou a eles o povo hipócrita dos fariseus. Até amanhã.